Imagine um cenário onde a presença divina rompe as barreiras do tempo. Um grupo de soldados, em meio ao caos da batalha, joga às pressas o corpo de um homem morto dentro de uma sepultura antiga. O objetivo? Salvar a própria vida, fugir de um inimigo feroz. Mas eles não sabiam, aquele túmulo escondia um mistério das histórias bíblicas. Assim que o corpo morto toca os ossos de um antigo profeta Eliseu, algo sobrenatural acontece. O homem morto volta à vida. Seus olhos se abrem, o coração bate e ele se levanta, vivo, diante de todos. Gritos de espanto tomam conta do local. Que força era essa? Que poder invisível havia nos ossos de Eliseu? Mas para entender esse milagre tão impressionante, precisamos voltar no tempo. A história do profeta Eliseu começa muito antes desse momento, nas tranquilas terras de Abel-Meolá, ao norte de Israel. Era o tempo sombrio do rei Acabe, quando o povo de Israel estava mergulhado na idolatria a Baal, e os profetas de Deus eram temidos e raros. Entre campos dourados e colheitas fartas, viveu Eliseu, filho de Safate, um agricultor próspero e respeitado. Eliseu cresceu cercado de conforto, liderando trabalhadores, guiando juntas de bois e mantendo a prosperidade da família. Mas mesmo com tanto, seu coração era inquieto. A rotina da terra já não preenchia sua alma. Havia nele uma fome por algo maior, um anseio silencioso que só quem já sentiu o chamado de Deus pode compreender. Ele ouvia as histórias dos profetas, via as marcas que Elias deixava por onde passava e no fundo do seu ser, algo ardia. A sensação de que ele fora criado para algo além do arado. Até que num dia comum, em meio ao trabalho no campo, os céus pareciam prender a respiração. Uma brisa fria soprou sobre a terra quente. Eliseu ergueu os olhos e viu uma figura solitária se aproximando, caminhando contra o brilho do sol. Era ele, Elias, o profeta de Tisbé. O mesmo que enfrentou os profetas de Baal no Monte Carmelo e invocou o fogo dos céus. Elias parou diante de Eliseu. Sem dizer palavra, lançou seu manto profético sobre os ombros suados do jovem lavrador. Naquele instante, tudo silenciou. O campo, os bois, o mundo. A presença divina pairava no ar. "Segue-me", disse Elias, e virou-se, partindo como quem já sabia a resposta. Eliseu sentiu as pernas fraquejarem. Olhou para suas mãos calejadas, para o arado, para os bois, e então para o céu. Era o momento da decisão. Então, correu atrás do profeta. "Deixe-me ao menos despedir-me dos meus pais." Elias consentiu, mas deixou claro: "O chamado é agora, não demore." Eliseu voltou, mas não hesitou. Tomou os bois da última parelha, abateu-os, desmontou o arado e fez uma fogueira. Cozinhou a carne, alimentou seus trabalhadores e vizinhos. Era sua despedida, sua queima de pontes, seu altar de renúncia. Não havia mais volta. Ali começava a jornada de um dos maiores profetas das histórias bíblicas. Um homem que viu águas se abrirem, machados flutuarem, azeites se multiplicarem, crianças ressuscitarem, e cujo corpo, mesmo após a morte, ainda carregava tamanha unção que ressuscitou um morto. Porque onde a presença divina habita, nem a morte tem a última palavra. Essa é a história que não te contaram. O milagre não começou no túmulo, começou no coração de um homem que decidiu dizer sim ao chamado de Deus. Eliseu nos ensina que a verdadeira vida começa quando abandonamos o conforto para seguir o propósito. E até na morte, sua missão ecoava com poder. As chamas consumiam madeira e carne, mas o que realmente ardia naquele momento era o passado de Eliseu. Com os olhos fixos no fogo, ele murmurou com firmeza: "Estou queimando o que fui, para viver o que Deus quer que eu seja." Seu pai, Safate, chegou correndo, assustado com a cena de bois abatidos e arado em chamas. "Filho, o que você está fazendo?" perguntou com a voz trêmula. Eliseu o abraçou com força e, com os olhos marejados, respondeu: "Hoje, Deus me chamou."
Sua mãe, sem palavras, apenas o envolveu num abraço silencioso, enquanto os vizinhos assistiam àquilo que parecia um banquete estranho. Comida preparada no altar da renúncia, o adeus de um homem ao seu velho eu. Com o manto profético repousando firme sobre os ombros, Eliseu deixou a fazenda e seguiu o caminho de Elias. O chão seco rangia sob seus pés, enquanto a poeira da jornada subia. Do campo de Abel-Meolá até a escola profética de Gilgal, cada passo era uma resposta viva ao chamado celestial. Elias caminhava à frente, seu manto flutuando como estandarte de uma guerra espiritual. Seus olhos, marcados por anos de combate contra reis ímpios e sacerdotes de Baal, carregavam agora um peso silencioso, algo que ainda não podia ser revelado. Eliseu, por outro lado, travava sua batalha interior. Desde o momento em que sacrificara seus bois, nada mais fora comum. E mesmo agora, sentia o medo rondar sua alma. Serei capaz de continuar sozinho? Ao chegarem a Gilgal, Elias parou. Fica aqui, Eliseu. O Senhor me enviou a Betel. Mas Eliseu não hesitou. Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Essa resposta se repetiria em Betel, depois em Jericó e, por fim, diante do Jordão. A cada etapa, filhos dos profetas vinham com palavras de despedida, tentando fazê-lo aceitar a perda iminente. Mas Eliseu, movido por fé e zelo, respondia com firmeza: Eu também sei, calai-vos. Em cada cidade, ele reafirmava sua fidelidade. Elias via isso. O discípulo não era só obediente, ele era constante, estava preparado para o peso de um legado. Chegaram, por fim, ao Rio Jordão. Um silêncio profundo caiu sobre os dois. A presença divina parecia repousar sobre as águas. Elias tirou seu manto, golpeou o rio e o impossível aconteceu. As águas se abriram. Eliseu atravessou, sabendo que o momento final se aproximava. Do outro lado, o profeta parou. Pede-me o que queres que eu te faça, antes que eu seja tomado de ti. Com a alma na voz, Eliseu pediu: Quero porção dobrada do teu espírito. O céu escureceu, o vento uivou. Pediste coisa difícil, disse Elias. Mas se me vires quando for tomado, assim será contigo. Então o céu se rasgou. Um redemoinho de fogo desceu, acompanhado por cavalos flamejantes. Elias foi arrebatado em meio às chamas, subindo aos céus como um sinal vivo da glória de Deus. Eliseu gritou: Meu pai, o carro de Israel e seus cavaleiros! Mas o profeta desapareceu. Rasgado pela dor, Eliseu rasgou também suas vestes, não de revolta, mas de luto, de transformação. Caiu de joelhos, sentindo a responsabilidade pesar sobre seus ombros. Então viu no chão o manto, símbolo da autoridade profética. Pegou-o com mãos trêmulas, apertou-o contra o peito e murmurou: O Senhor me escolheu para continuar. Chegando novamente às margens do Jordão, fitou as águas e golpeou-as com o manto, como Elias fizera. Onde está o Deus de Elias? Bradou. E as águas se abriram outra vez. Os filhos dos profetas, observando de longe, exclamaram: O espírito de Elias repousa sobre Eliseu. A missão havia começado. Dias depois, Eliseu chegou à antiga cidade de Jericó. Terra marcada por histórias antigas, agora era assolada por um mal invisível. Sua água estava corrompida. A fonte que deveria trazer vida agora espalhava morte e doenças. Os anciãos o conduziram até o poço. Profeta Eliseu, nossa água está envenenada, crianças adoecem, plantações morrem e nosso povo perde a esperança. Eliseu, guiado pela presença divina, não hesitou. Tragam-me uma vasilha nova com sal puro. Pegou o sal e aproximou-se da fonte. Os olhos do povo estavam fixos nele, a esperança frágil como um fio de luz. Eliseu derramou o sal nas águas e declarou: Assim diz o Senhor, sararei estas águas, nunca mais haverá nelas morte ou esterilidade.
Então algo mudou. O cheiro azedo foi substituído por um aroma fresco. A água, antes turva, agora brilhava como cristal. Uma jovem se aproximou, provou e sorriu. Está doce. Logo todos beberam. Risos, lágrimas, cânticos. A alegria retornava à cidade e os anciãos caíram de joelhos. Bendito seja o nome do Senhor, cujas misericórdias se renovam. Eliseu à parte observava. A alegria do povo se misturava ao peso da missão. Sabia que muitos outros milagres seriam necessários, que o caminho à frente seria árduo. Mas também sabia que o mesmo Espírito que havia arrebatado Elias, agora habitava nele. Com o manto sobre os ombros e os olhos fixos no horizonte, Eliseu deu o primeiro passo da sua jornada como profeta de Israel. A terra ainda veria azeites se multiplicarem, mortos ressuscitarem, reis serem orientados, porque onde a presença divina repousa, a esperança sempre renasce. Na penumbra daquela casa simples, o silêncio era denso como o ar frio da madrugada. Os olhos da viúva, marejados, encontraram os de Eliseu com a fragilidade de quem depositava sua última esperança, não em um homem comum, mas em alguém que carregava o espírito do Deus vivo. "O que tens em casa?" perguntou o profeta com a voz serena, como quem sabia que a presença divina já preenchia aquele lugar antes mesmo que a resposta fosse dada. Ela respirou fundo, quase como se procurasse forças para dizer o pouco que lhe restava. "Nada, a não ser uma pequena vasilha com azeite." Suas palavras pareciam pequenas demais diante do tamanho de sua dor. Mas Eliseu viu ali exatamente o que Deus precisava. Algo pequeno nas mãos da fé para manifestar um grande milagre. Sem hesitar, o profeta falou com firmeza, mas também com ternura. "Vai, pede emprestado vasilhas a todos os teus vizinhos, muitas, não poucas. Entra em tua casa com teus filhos, fecha a porta e começa a encher as vasilhas com o azeite que tens." A mulher hesitou por um instante, não pela dúvida, mas pela emoção. Obedeceria sem questionar, pois aquelas instruções não vinham apenas de Eliseu, mas daquele que falava através do profeta. A viúva saiu às pressas com os filhos, batendo de porta em porta. E como nas melhores histórias bíblicas, o povo, movido por um impulso que só o céu explica, começou a entregar jarros, potes, vasos e tigelas. Não sabiam por quê, mas algo os movia. Talvez fosse a fé silenciosa de uma mãe, ou talvez o eco da autoridade espiritual de Eliseu, que já havia alcançado toda a região. Com as vasilhas reunidas, a mulher trancou-se com seus filhos, como o profeta orientara. O ambiente era humilde, mas agora carregado por uma santidade invisível, como se o próprio Deus tivesse tomado lugar naquele cômodo apertado. Ela pegou a pequena vasilha e começou a derramar. O azeite fluía como um rio escondido, sem cessar, preenchendo vasilha após vasilha. Os olhos dos filhos se arregalavam em assombro e alegria, e a mulher tremia, não de medo, mas de gratidão. Quando a última vasilha foi preenchida, o azeite parou. Com o coração em êxtase, ela correu ao encontro de Eliseu. Ele a recebeu com um olhar sereno, como quem já sabia da fidelidade de Deus. "Vai, vende o azeite, paga tuas dívidas, e o que sobrar será para o sustento teu e de teus filhos." Aquela casa, antes tomada pela ameaça da miséria, agora era testemunha de uma manifestação clara da presença de Deus. O nome de Eliseu se espalhou ainda mais entre o povo, mas o verdadeiro foco de cada testemunho era o poder de um Deus que cuida dos oprimidos e honra a fé dos pequenos. Eliseu deixou aquela casa em silêncio, seus passos firmes na terra batida, guiados pela certeza de que a missão profética exigia mais que milagres visíveis. Era necessário restaurar a esperança, reacender a fé e lembrar a Israel que o Senhor ainda caminhava entre eles. E assim, em meio aos vales e desertos, a jornada do profeta Eliseu seguia, marcada por justiça, compaixão e milagres.
mas acima de tudo, por uma comunhão inquebrantável com o Deus que transforma tragédias em testemunhos. O tempo passou e as histórias do profeta Eliseu se espalhavam como fogo sagrado entre as aldeias e montes de Israel. A cada passo, ele não apenas realizava milagres, mas deixava marcas profundas de fé e transformação. E em meio a esse caminho de sinais e maravilhas, surgiu uma nova história, que se tornaria eterna entre os registros das histórias bíblicas. Na cidade de Sunem havia uma mulher distinta, não rica apenas em bens, mas em generosidade e discernimento espiritual. Sempre que Eliseu passava por ali, ela o convidava a comer pão em sua casa. Com o tempo, discernindo que aquele não era um viajante qualquer, mas um homem de Deus, decidiu construir um pequeno quarto no terraço. Nele, colocou uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Assim, quando ele passar por aqui, terá onde descansar, disse ao marido. Eliseu, tocado por aquele gesto sincero, chamou a mulher. Ela se apresentou com humildade. O que posso fazer por ti? Queres que eu fale por ti ao rei ou ao comandante do exército? Perguntou o profeta, querendo retribuir de alguma forma. Mas a sunamita sorriu com serenidade. Habito no meio do meu povo, respondeu, demonstrando que sua generosidade não buscava favores. Eliseu, então, consultou seu servo Geazi. O que se pode fazer por ela? Indagou. Geazi observou a casa, os gestos e respondeu. Ela não tem filhos e seu marido já é velho. Foi o suficiente. Eliseu a chamou novamente e, olhando em seus olhos com a autoridade do Espírito de Deus, declarou: por este tempo, daqui a 1 ano, abraçarás um filho. A mulher ficou atônita. Seus olhos encheram-se de lágrimas. Não mintas a tua serva, homem de Deus, sussurrou, com medo de acreditar em algo tão sonhado. Mas a palavra do profeta, respaldada pela presença divina, nunca volta vazia. E assim foi. No tempo determinado, conforme a palavra do profeta, a mulher concebeu e deu à luz um filho. A casa de Sunem, antes silenciosa, agora era cheia de risos infantis, brinquedos e promessas cumpridas. Contudo, como é comum nas jornadas que envolvem o sagrado, a alegria logo seria testada. Um dia, quando o menino já crescia forte e saudável, saiu ao campo para encontrar o pai, que trabalhava com os ceifeiros. De repente, o menino levou as mãos à cabeça e gritou: "Ai, a minha cabeça! Ai, a minha cabeça!" O pai, assustado, mandou que o levassem de volta à mãe. E ali, sobre os joelhos daquela que tanto esperou, o menino adoeceu gravemente. Ao meio-dia, seu pequeno corpo cessou de respirar. Mas a mulher, movida por uma fé que transcende a dor, não gritou, não chorou desesperadamente. Subiu ao quarto do profeta, deitou o menino sobre a cama dele, fechou a porta e saiu. Ela não enterraria uma promessa sem antes consultar o Deus que a fez viver. A mulher sunamita cavalgava com pressa, o coração dividido entre a dor e a esperança. Seus olhos fixos no horizonte buscavam apenas um destino, o Monte Carmelo, onde sabia que encontraria o profeta Eliseu. Não era um homem qualquer que ela procurava, era o representante vivo da voz de Deus, aquele por quem as promessas se cumpriam e a vida fluía onde antes havia morte. Quando Eliseu viu ao longe a figura determinada da mulher, disse a Geazi: "Ali vem a sunamita." Corre ao seu encontro e pergunta se está tudo bem com ela, com o marido e com o menino. Geazi foi, mas ela apenas respondeu: "Está tudo bem." Não queria falar com servos. Seu coração clamava por algo maior, por quem carregava o manto de Elias, por quem andava sob a presença divina. Ao chegar diante de Eliseu, lançou-se aos seus pés, chorando. "Acaso te pedi eu um filho, meu senhor? Não te disse eu para não me enganares?" O profeta entendeu o que havia acontecido. A promessa estava adormecida, mas não morta.
Entregou seu bordão a Gease. Vai depressa, não fales com ninguém. Coloca o meu bordão sobre o rosto do menino. Mas a mãe, com fé inquebrantável, disse: Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Eliseu viu que não havia como mandá-la de volta. Ela não queria um objeto santo, queria a presença do homem de Deus. Queria a ação direta do céu. Chegando à casa, Eliseu subiu ao quarto e encontrou o menino morto, deitado sobre sua própria cama. Fechou a porta, orou ao Senhor e então deitou-se sobre a criança. Olhos sobre olhos, boca sobre boca, mãos sobre mãos. Era um ato simbólico, um mergulho na intercessão completa, como quem se entrega à dor do outro para arrancá-lo da morte. O corpo do menino aqueceu. Eliseu levantou-se, andou pelo quarto, voltou e repetiu o gesto. De repente, como um sopro vindo do trono de Deus, o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou Geazi e disse: Chama a sunamita. Quando ela entrou, viu o filho em pé, respirando, vivo. Caiu aos pés do profeta em profunda gratidão e então tomou o filho nos braços. A promessa que parecia perdida agora vivia. Aquela casa, antes silenciada pela dor, agora vibrava com a vida restaurada pela mão do Altíssimo. Depois de ressuscitar o filho da sunamita, Eliseu desceu da casa com o coração ainda ardente pela manifestação do Deus vivo. Não era apenas um milagre, era um grito do céu dizendo: Minha palavra não morre, minhas promessas não falham. A fama do profeta crescia não por ostentação, mas porque cada passo seu era acompanhado pela presença divina, e onde ele passava, a morte dava lugar à vida. Mas o caminho do profeta não era apenas feito de grandes milagres. Ele caminhava por aldeias e campos, envolvido nos dramas do povo, atento às dores do cotidiano. Certa vez, em meio a um tempo de fome, Eliseu estava com os filhos dos profetas em Gilgal. Eles preparavam uma sopa simples com o que encontravam no campo. Um dos jovens, sem saber, colocou frutos venenosos na panela. Quando serviram a comida, os gritos começaram. Homem de Deus, a morte na panela! Eliseu, com serenidade, pediu um pouco de farinha, lançou-a no alimento e disse: Sirvam agora ao povo. E a panela, antes amaldiçoada, tornou-se alimento puro. O que era veneno foi transformado em sustento. Não havia ali uma fórmula mágica. Havia a manifestação de um Deus que, através do profeta, purificava o que era impuro. Dias depois, chegou um homem trazendo 20 pães de cevada e espigas novas. Eliseu olhou para seus servos e ordenou: Dá ao povo para que coma. Eles hesitaram. Como colocarei isso diante de 100 homens? Mas Eliseu não falava por lógica, falava pela fé. Dá ao povo, porque assim diz o Senhor: Comerão e ainda sobrará. Distribuíram os pães e o milagre aconteceu. Todos comeram e ainda recolheram o que sobrou. O eco das palavras de Elias ressoava: O Senhor proverá. O profeta Eliseu era agora o canal dessa provisão contínua. A fama dos milagres atravessou as fronteiras de Israel. Do outro lado, na Síria, o poderoso general Naamã sofria de lepra. Valente nas batalhas, honrado diante do rei, mas leproso, uma ferida que nem espadas podiam curar. Foi uma jovem escrava israelita quem acendeu a esperança. Se o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o curaria. Naamã foi. Levas de prata, ouro e roupas o acompanhavam, pois pensava que o milagre se comprava. Mas Eliseu sequer saiu de casa. Apenas mandou dizer: Vai, lava-te 7 vezes no Jordão e tua carne será restaurada. Naamã se enfureceu. Esperava gestos, rituais, talvez uma cerimônia grandiosa, mas a cura vinha da obediência humilde. Convencido por seus servos, desceu ao Jordão e mergulhou, 1, 2, até a 7ª vez. Quando saiu, sua carne era como a de uma criança.
Mais do que curado, foi quebrantado. Voltou a Eliseu e declarou: agora sei que não há Deus em toda a terra, senão em Israel. Certo dia, os filhos dos profetas disseram a Eliseu que o lugar onde habitavam era pequeno demais. Propuseram construir outro junto ao Jordão, e Eliseu os acompanhou. Enquanto cortavam madeira, o machado de um dos jovens caiu nas águas. Em desespero ele clamou: ai, meu senhor, era emprestado. Eliseu perguntou: onde caiu? Ao saber o local, cortou um pedaço de madeira, lançou-o no rio e o ferro flutuou. Tira-o, disse. O jovem estendeu a mão e o pegou. Não era apenas um machado. Era mais uma prova de que o Deus de Eliseu se importa com as mínimas perdas. A presença divina não age apenas nos palácios e curas grandiosas, mas também nos pequenos detalhes, nas ferramentas do dia a dia, na ansiedade dos humildes. Por fim, em Dotã, Eliseu e seu servo acordaram cercados pelo exército sírio. O moço tremeu de medo. Ai, meu senhor, que faremos? Eliseu respondeu com paz: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou: Senhor, abre os olhos do moço para que veja. De repente, os olhos espirituais do servo foram abertos. Ele viu os montes cheios de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. A presença divina estava ali, invisível aos olhos naturais, mas real, como o chão que pisavam. O profeta não estava sozinho, o céu lutava por ele. Eliseu não foi apenas um sucessor de Elias, foi um instrumento através do qual o céu tocava a terra. Cada milagre, da multiplicação à cura, do livramento à ressurreição, era um lembrete de que Deus não se esquece dos seus. A história do profeta Eliseu continua a ecoar por gerações, porque onde há fé, há caminho, onde há obediência, há milagre, e onde há presença divina, a morte dá lugar à vida, o vazio se enche e o ordinário se transforma no extraordinário. A vida de Eliseu nos ensina que a presença de Deus não está limitada a templos, montanhas ou grandes feitos. Ela se revela na panela que se purifica, no azeite que não acaba, no machado que volta à tona e no menino que respira de novo. O que une todos esses milagres não é o espetáculo, mas a certeza de que Deus cuida dos pequenos e dos grandes detalhes. Eliseu caminhava com Deus, mas mais do que isso, Deus caminhava com Eliseu. Essa mesma presença divina está disponível para nós hoje. Talvez você esteja diante de uma panela vazia, de uma dor silenciosa, de uma promessa que parece ter morrido no colo do tempo. Mas lembre-se, se Deus falou, Ele cumprirá. Se Ele está, nada está perdido. Basta uma palavra, uma oração, um gesto de fé. O Deus de Eliseu ainda opera milagres. Em cada página das Escrituras existe uma história que fala direto ao coração. Histórias de milagres, lutas intensas e reencontros com uma fé que transforma tudo. Se quer continuar essa jornada emocionante, clique no vídeo que está aparecendo em sua tela. Ele traz mais um ensinamento poderoso e pode ser exatamente o que você precisa ouvir hoje. Se essa história tocou seu coração, deixe seu amém nos comentários. Compartilhe com alguém que precisa lembrar que Deus ainda faz o impossível. Inscreva-se no canal Presença Divina, ative o sininho para receber as próximas histórias bíblicas, repletas de fé, poder e esperança. Aqui, cada vídeo é uma oportunidade de sentir que o céu ainda fala com a terra. Presença Divina, onde a palavra ganha vida.